Norte. Nem todo dia, querido, nem todo dia, mas a gente tenta. Mas, ó, gente, vamos trazer aqui nosso primeiro assunto de hoje. Interessantíssimo, super bacana, bem legal. E eu quero fazer uma pergunta para você que tá aí na nossa escuta da 93,5 FM. Se você já ouviu falar sobre a caravana espacial. Conhece, Edivan Martins? A caravana espacial? Já ouvi falar. Já ouviu mas eu falar? tenho muitas curiosidades com como é que funciona essa caravana, né? Você já entrou num foguete? Não tenho. Não tem vontade, não? Rapaz, pode ser. Mas acho que tem que ter todo Fazer um preparo para levitação, isso, né? Tem que ter um preparo bem significativo, né? Eu não sei se eu entraria, por exemplo, num desses foguetes aí do Elon Musk. Eu tenho uma certa apreensão. Mas depois que tudo tivesse assim, já bem certinho, bem bonitinho, aí pode ser, porque a curiosidade é grande, né? Da gente sair aqui da Terra, Barra né? do Inferno, você conhece aqui, Natal? Conheço. Bacana. Conheço. Ali é bacana demais. É um ponto turístico legal ali, né? As pessoas Muito. passam, param. Isso, tira tira foto, daqueles né? foguetes. Eu até gravei uma vez lá. Eu tava gravando um negócio pro Valeu Boi. E em trás de um personagem chamado Piúba. E Piúba ia pegar o foguete, né? Era? Eu subi, quando subi que agarrei o foguete, chegou o guarda. Ei, rapaz, isso aqui é um ponto, não sei o quê, você não pode ficar aí, não. Não pode, né? Mas eu já tinha gravado. Aí já tinha, né? Deu certo. Mas, ó, gente, falando aqui da caravana espacial, é um projeto, tá? O projeto da UFRN, que acaba de completar, acho que até mais de 30, né, missões, né? Ficamos sabendo agora que mais de 30 missões, né, pelo Nordeste, levando aí o encanto da astronomia e da astronáutica, né, para escolas e comunidades, que muitas vezes, gente, não tem acesso ali a esse tipo de conhecimento, e é um conhecimento que a gente fica assim, sempre super curioso, assim, né? E em 2 anos de atividades, né, a caravana visitou mais de 30 cidades, passando aqui por estados, né, pelo nosso Rio Grande do Norte, claro, pela Paraíba, Pernambuco, Ceará e também pelo Maranhão, impactando milhares de pessoas. E aí, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, para a gente conhecer um pouquinho mais da caravana, gente, vamos conversar a partir de agora com o coordenador do projeto, professor José Henrique Fernandes, tá conosco hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Mate a nossa curiosidade, que a gente quer entender o projeto, quer saber de tudo, como é que tá a situação, como é que surgiu, né, essa ideia de criar aí a caravana espacial. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, é sempre bom estar aqui com vocês. O projeto começou aqui, né, na Jovem Pan. A nossa primeira missão foi em São Paulo do Potengi, na ocasião do Cometa Verde, e vocês fizeram uma matéria também. Foi a nossa primeira missão, e agora, já com mais de 30 completas, estamos aqui de novo para fechar com chave de ouro. Que maravilha, professor. A gente tá nos momentos finais, né, o projeto, após 2 anos, e como é que surgiu, qual é o principal objetivo do projeto? Pronto, o projeto surgiu de uma chamada pública do CNPq, que é um órgão de fomento à pesquisa aqui no Brasil, né? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A sigla não condiz, né? CNPq é Conselho Nacional de Pesquisas antigamente, só que a sigla ficou e o significado agora é... Mudou. Desenvolvimento... científico. Abrangeu mais ainda, exatamente, né? Como o IAG na USP, né? A sigla continua IAG, mas já tem ciências atmosféricas também. Bem, o CNPq abriu esse edital para todos os que têm título de doutor, né, de universidades, poderem submeter projetos. Nós submetemos aqui na universidade e, para nossa grata surpresa, fomos agraciados em 2º lugar. Então, recebemos uma verba relativamente boa, mais de R$500 mil, para cumprir essas 30 cidades regionalmente. Então, nós tínhamos que cumprir 30 cidades com essas viagens, levando astronomia e astronáutica para o interior, promovendo feira de ciências, oficinas de garrafa PET, aqueles foguetinhos de garrafa PET, né? Promovendo palestras, falando sobre o Programa Espacial Brasileiro e, quem sabe, estimulando os jovens que nós visitamos a irem para carreiras ligadas a essa área. O retorno foi muito bom. Eles adoravam as nossas visitas, que a gente chamava de missões espaciais. Maravilha. A gente pode dizer, professor, que o Nordeste é um celeiro no tocante a um capital humano voltado para astronomia e astrofísica, diante dessas caravanas espaciais? Certamente. Inclusive, eu também fui coordenador da Rede Nordeste Aeroespacial, RNA, que por muito tempo ficou sediada aqui, na UFRN. Hoje a gerência está no Maranhão, mas ela é composta por Rio Grande do Norte, com a UFRN, Maranhão com a Universidade Estadual, a UEMA, e a Federal, a UFMA, e também Pernambuco, com a UFPE. Essa rede, o mote dela foi exatamente o que você falou,
O que temos no Nordeste? Os 2 únicos centros de lançamento de foguetes do Brasil. Eles não estão... Alcântara, Maranhão, é Nordeste. E a Barreira do Inferno? E Barreira do Inferno, Parnamirim. A gente pode até falar Natal, né? Porque quando eu vou para muito longe, eu falo, está lá em Natal. Porque Natal, cidade espacial, por conta de Parnamirim. E você sabia que quando ela foi inaugurada, a Barreira do Inferno era Natal mesmo? Só que depois, por conta de impostos, era mais fácil ser Parnamirim. Aí eles mudaram um pouquinho a divisa ali. Agora pertence ao município de Parnamirim. Mas quando ela foi inaugurada, era município de Natal. Então, professor, essas caravanas, elas giram em torno das escolas, né, de alunos. E o senhor tem sentido atração das pessoas pela carreira astronáutica, da astronomia? As caravanas têm sensibilizado as pessoas, porque eu acho que é um segmento ainda, uma atividade ainda, que falta pessoa humana, mais profissionais, para enfrentar essa carreira, para pesquisar e tal. Com certeza, esse é um dos motes, um dos objetivos, né? Estimular novas vocações. Porque não só na engenharia aeroespacial, mas nas engenharias e ciências exatas como um todo, está caindo o número de matrículas no ensino superior. As pessoas estão fugindo das ciências duras, né? Ciências ditas duras. Mas a gente está mostrando, nessa proposta da caravana, que é divertido também, é muito legal, e a matemática não é nenhum monstro de 7 cabeças, não. Então, e a gente tem tido um retorno muito positivo. O que é mostrado das caravanas? Então, primeiro, existem oficinas. A gente faz oficinas de foguetes de garrafa PET. Eles fazem o design, constroem e lançam os próprios foguetinhos. A gente fala depois sobre a trajetória, que é parabólica, algumas coisas de forma lúdica, que eles nem percebem que estão aprendendo, porque para eles estão brincando. E além das oficinas, temos também palestras, onde a gente fala um pouco sobre o potencial do Nordeste no setor aeroespacial, que não é à toa que tem 2 centros de lançamento aqui. Nós temos uma posição geograficamente privilegiada para isso. E, aliás, esses 2 são 2 dos melhores do mundo. Os Estados Unidos gostariam de ter centros de lançamento como nós temos. E o nosso aqui parece que estrategicamente e geograficamente ainda é mais interessante, a Barreira do Inferno. Exatamente, é mais interessante até do que Alcântara, mas que a aeronáutica não me ouça, porque Alcântara é o oficial, com certeza. Mas em termos de região de mar, a gente tem muito mais, a gente tem 270 graus aqui para lançamento. Alcântara não tem tudo isso. É bom, é um excelente ponto de lançamento também, mais próximo do Equador do que a gente, e isso economiza combustível. Mas para lançar eles têm que inclinar um pouquinho para cima, porque ainda se colocar na direção ideal pode cair em grandes centros urbanos. Aqui não, aqui você pode colocar na direção ideal, que não tem problema nenhum. O que levou o governo federal a destacar mais ou priorizar mais Alcântara do que a nossa Barreira do Inferno? Bem, isso aí tem razões políticas também, né? Quando que foi inaugurada a Alcântara, você sabe? Não, mas acho que a Barreira do Inferno foi antes. Foi em 65 a Barreira do Inferno. E foi em 82, 83 Alcântara, que foi no governo Sarney. Então explicou. Não foi tão coincidência assim. Então explicou. Eu me lembro Deu para entender agora, né? Eu acho que era, não sei se era o João Batista Figueiredo, tal, que veio aqui fazer uma visita oficial na Barreira do Inferno. Me lembro que o governador, foi as autoridades todas. Eu me lembro de uma foto que foi feita por João Maria Alves, que era aqui da Tribuna do Norte. Todo mundo, as autoridades, todos olhando assim para cima, ficou uma foto muito, muito bacana. Não sei aí quando foi 70, final dos anos 70 e tal, mas era uma área realmente prioritária no lançamento de foguetes. Há quanto tempo não lança um foguete aqui na Barreira do Inferno, sabe? Bem, o que você chama de foguete? Porque existem foguetes de treinamento. Aqueles experimentais. Esses daí não faz tanto tempo que a gente deixou de lançar. Então continua lançando experimentais. Continua, porque a Barreira do Inferno ela precisa manter a operacionalidade. Sim. E para isso ela lança esses foguetinhos. Claro que os foguetes que eram por excelência para treinamento eram os FTBs, que foguetes de treinamento básico, FTI intermediário e FTA o avançado. O avançado faz muito tempo que não se lança, mas o básico se lançava, acho que talvez há 4 anos parou de lançar. E aí eles começaram com o SBAT, que é um menor ainda, bem pequenininho. Porque tem um custo também o lançamento desses foguetes. Sim. E esse foguete de treinamento básico, ele era aquele Astros 2,
que é um míssil balístico, né? Produzido aqui no Brasil, inclusive. E ele era adaptado, tirando a carga bélica, né? Para fazer esse teste, para fazer esse lançamento sem carga útil, que é para manter a operacionalidade do centro. Você tem que manter toda a cadeia de lançamento ativa. Porque se você passa muito tempo sem fazer isso, quando precisar, você tem que... Cadê que a expertise necessária, né, professor? Tem que estar ali fazendo sempre. A prática, né, leva a isso, né? A essa expertise tão necessária. E isso o centro faz, só que com os foguetinhos pequenininhos, os esbates. Né? E aí, professor, outra curiosidade é com relação à observação. Nesses momentos de visitas nas cidades, existia também esse momento da observação, que eu acho que é uma das principais curiosidades, assim, das pessoas. Vamos observar um cometa, ou observar um planeta. Enfim, né? Todas essas coisas que a gente quer ver na prática ali. Existia isso também? Sim, ótima pergunta. Existia sim. É claro que a gente, em 2 anos, né, a gente não era toda a época do ano, se a gente fosse para uma cidade. Na época de chuvas, não ia dar para fazer observação. Mas em certas épocas do ano, em certas localidades, e de noite, a gente fazia observação sim. A gente comprou com o orçamento do projeto um excelente telescópio, um Celestron, de 8 polegadas de abertura, e dava para ver os anéis de Saturno e as 4 luas galileanas de Júpiter. Que legal. E aí, quando as pessoas viam no telescópio as luas de Júpiter, e principalmente os anéis de Saturno, elas ficavam maravilhadas, né? Eu imagino. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de ver só a Lua ali de uma forma diferente e já fiquei achando maravilhoso. A Lua também, porque você foca nas crateras, você vê com mais muito interessante, muito legal mesmo. Nunca tive essa oportunidade. Quando é que vai ter uma oportunidade? Pra gente ir, né? Fazer uma observação dessa? Fizemos observações lá na Barreira do Inferno. Aberta ao público? Então, era aberto ao público e tinha sido convidado. Porque na Barreira do Inferno tem esse problema do ingresso. Então tem que ser tudo agendado, organizado. Sim. Mas a gente foi em vários eventos lá, e um desses eventos eram alunos que estavam fazendo intercâmbio aqui, de vários países do mundo. E eles participaram de uma das nossas missões da caravana, que foi realizada lá na Barreira do Inferno. Aqui na Barreira do Inferno, em Alcântara, quais são os tipos de experimentos? Porque diz que acima da gente, lá no espaço, tem mais peso do que na Terra, de tanto equipamento que tem, de tanto equipamento que tem, de observatório, de tal, de experimento, de pesquisa e tal. Que tipo de foguetes, os intermediários, os médios e tal, são lançados, e com que objetivos são lançados? Há experiências aqui na Barreira do Inferno, em Alcântara, desse tipo? Já houve, mas primeiro é preciso que se diga, o Brasil ainda não consegue lançar nada em órbita. A gente consegue construir satélites, mas ainda não tem a expertise de lançamento orbital. Por isso que nós estamos nesse caminho ainda. São poucos os países que realmente têm acesso ao espaço. O Brasil está no caminho, mas ainda não conseguiu tecnologia para fazer por conta própria um lançamento orbital. Quando eles faziam esses treinamentos, inclusive aqui há muito tempo atrás, para não deixar só como treinamento, eles chamavam até a universidade para colocar algum experimento dentro da ogiva, né, dentro da coifa. E aí a gente podia colocar uma sonda para, quando ela passasse pela ionosfera, captasse e medisse a densidade eletrônica de lá. Então essas coisas sim aconteciam. Então dá para fazer experimentos? Dá, mas o Brasil ainda não tem capacidade técnica para pôr um artefato em órbita. Olha aí, não sabia disso. Não sabia. Que a gente sempre fica ouvindo da NASA, da NASA, né? E aí a gente pensa que a coisa acontece aqui também, mas não, né, professor? Precisa de um conhecimento e eu acho que precisa também de um financiamento, e aí extremamente necessário. E aí entra o segundo mote do Caravana. O primeiro era despertar vocações. Sim. De trazer pertencimento da sociedade ao setor aeroespacial. E o segundo com esse pertencimento, uma sociedade mais crítica e consciente, cobrar dos governos maior investimento na área. Porque o Brasil tem capacidade humana para isso, só não tem investimento suficiente. Nós começamos a Agência Espacial Brasileira, o INPE, junto com a Índia. Na verdade, o Brasil ensinou no comecinho algumas coisas para a Índia. Hoje a Índia já colocou... Está lá na frente. Já colocou uma nave na Lua. Sim. O último satélite, o Amazônia 1, brasileiro, foi lançado pela Índia. Então ela está lá na frente. A Índia, sim, hoje, Índia, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Japão, esses são os países que têm acesso ao espaço. E como está a nossa Universidade aqui, Federal do Rio Grande do Norte, no tocante a cursos nessa área de astronomia, de astronáutica?
Pronto, a gente, quando faz as palestras e fala sobre o programa espacial, a gente fala também dos cursos que existem. Sim. E na nossa universidade, na nossa querida UFRN, eu sou de lá, nós temos um curso de pós-graduação, que é Engenharia Aeroespacial. São 4 linhas de concentração, 4 linhas de pesquisa, né? Você pode fazer materiais e tecnologias aeroespaciais, hipersônica, que é uma coisa que está em voga também, ciências espaciais e ciências atmosféricas. Falar, mas até ciências atmosféricas? Sim, porque para você pôr algo no espaço, tem que passar pela atmosfera. É verdade. E é engenharia aeroespacial. Então tem a parte aeronáutica também. E a parte aeronáutica precisa da atmosfera, com certeza. Né? E aí, professor, para a gente trazer assim mais para o nosso cotidiano, porque a gente fala assim, por exemplo, sobre esses cursos, né? Professor, mas para que eu estudo isso? Qual é no dia a dia ali, qual é a diferença que faz no nosso dia a dia? Acho que é de suma importância as pessoas entenderem o quão é importante, né, tudo isso. É uma das primeiras perguntas que a gente faz para o público. A gente vai bem lá no interior, naquela cidadezinha. Eu vou citar uma cidade do Maranhão, que foi Perimirim. Era uma cidade realmente afastada. A escola era, apesar de muito bonitinha, você percebia que tinha pouco investimento, as salas de aula eram precárias. Sim. E a gente perguntava, a gente está aqui para falar sobre engenharia aeroespacial. Vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com a minha realidade? Né? Parece tão distante. Eu falei, primeiro, mesmo aqui, vocês têm celular? Todo mundo tinha. Olha aí. Isso é um dispositivo que usa tecnologia aeroespacial. Para você pedir carro por aplicativo, comida por aplicativo, você precisa de GPS. GPS é uma constelação de satélites, americana no caso, que te dá localização. Olha e aí. hoje nós não temos só o GPS. Nós temos o GLONASS, que é o GPS russo. Nós temos o Galileu, que é o da Europa. Nós temos o japonês, nós temos o indiano. Até a Turquia está querendo lançar o seu sistema de posicionamento global. Para você ver como que as coisas pois já é, são avançadas. e tá no nosso dia a dia, a gente às vezes nem percebe, né, professor? E nem A sabe vida de está tudo no isso. espaço. Tá. E eles lá no Maranhão, eu verdade. falava assim, vocês estão aqui, tudo bem, a gente está talvez uma centena de quilômetros da base, mas existe uma base de lançamento aqui, vocês sabiam? Eles, estando a 100 quilômetros de lá, não sabiam. Não sabiam. Pois é. Pois é, Eu importantíssimo. quero pegar um foguete e ir lá no espaço para saber o que é que estão dizendo de Edivan Martins lá. O que é que tem de informação, porque diz que né, as nossas informações não são mais privadas, são mais pessoais, né? Muita gente sabe de farmácia, supermercado. Pois é, né? A vida hoje né, todo mundo globalizada. Cata, todo mundo cata ali a sua informação. Né? Professor, essa experiência vai ser transformada de alguma forma? Está no finalzinho, né, desse momento da caravana. O que né, vai ser feito após isso? Já tem um pensamento ali para o futuro? Ou que a caravana deixe, né, de legado aí? Tem sim. Então, no dia 30 de novembro agora, se encerra os 2 anos que eu falei, né? Os 2 anos de atividade, porque foi regimental. O próprio regulamento dessa chamada previa que nós tínhamos que cumprir em 2 anos. Em 2 anos. Mas a gente vai patrimoniar tudo que nós compramos, o telescópio, no outro projeto do Léo, que é o Cometa Nordestino, um planetário foi comprado, ele também vai ser patrimoniado. E tudo isso vai ficar lá na UFRN para agora a gente fazer as missões em loco. Então agora não é mais a Maomé indo até a montanha, mas a montanha indo até Maomé. Se as escolas quiserem trazer os seus alunos, a gente vai divulgar e vai fazer as missões na UFRN para as escolas que forem nos visitar. Então vamos ter um planetário? Temos um planetário com a missão do Léo. No CT por ali, No CT na ECT, na Escola de Ciências e Tecnologia. Sim. Olha aí que maravilha. O que nós usávamos do Caravana Espacial era o da Agência Espacial, que a gente prestava deles. Mas na mesma chamada que o Caravana Espacial foi contemplado, o projeto do professor Leonardo de Almeida, chamado Cometa Nordestino, também foi. Veja bem, de 14 do Brasil inteiro, 2 foram na UFRN. Olha Melhor só. dizendo, 2 foram na Escola de Ciências e Tecnologia. Isso é uma coisa muito rara. É verdade, é verdade. preciso Nosso pra ser UFRN, como sempre, ali, ó, no topo. O que é preciso, professor Zé Fernando, para ser um astronauta? Em Natal forma um astronauta? Olha, você pode ser um astronauta fazendo um curso de exatas e depois indo para, por exemplo, especialização. Não só especialização, para alguma empresa do setor. Sim. Porque se você for depender apenas de setor governamental, o Brasil teve um astronauta. Então é difícil, né? É aquele que é ministro, que foi ministro, hoje ele é senador. Senador. Exato. Então, mas eu estava conversando com vocês antes de entrarmos no ar, lá em Pipa, em Tibau do Sul, numa praça pública que nós fizemos a nossa missão, tinham os pais de um astronauta. Ué, mas que astronauta é esse?
é um brasileiro que está lá nos Estados Unidos trabalhando para a SpaceX. E ele está trabalhando na empresa para ser um astronauta. Sim. Então hoje mudou um pouco o panorama. As empresas privadas, elas estão tomando conta do setor. Então você pode fazer um curso de engenharia aeroespacial, uma pós-graduação nessa área e ir para uma empresa dessas. Aí você consegue, talvez com mais probabilidade de sucesso, ir para o espaço. Se você ficar dependendo de governos, pelo menos o nosso teve em quantos anos? O foguete não decola nunca. Eu não diria nunca, mas... É mais difícil, né? A caminhada é mais longa, né, professor? Aí fica mais... fica dando volta. Então. Falando nisso, ele tá lá na empresa do Elon Musk, né, professor? Esse astronauta aí que o senhor comentou agora. Ele tá sim. E a gente vê muitas coisas acontecendo com relação à própria empresa, né, dele. A SpaceX, né, que se chama. É possível mesmo essas experiências que a gente fica meio assim, né? Meio incrédulo. Será que no futuro realmente vai ser possível da gente pegar um foguete e conhecer lá fora dessa nossa terra, ver que a terra é azul mesmo, como o povo diz? Olha, por que você acha que as empresas privadas estão entrando no setor? Não é à toa. Elas vão querer depois vender passagens a preços bem altos para muita gente que tem esse fascínio, né? Já tem que ir juntando, né, dinheiro, né, professor? Mas vai chegar um dia que vai ficar mais barato, como tudo, né? O celular, assim que saiu, era caríssimo. Verdade. Eram poucos que tinham. Hoje todo mundo tem. Isso. Então vai acontecer a mesma coisa com o setor espacial. Vai ter esse primeiro momento em que vão ser pessoas com mais dinheiro que vão fazer as primeiras viagens, mas deixa, porque as primeiras viagens ainda é teste, né? Sim. Deixa ficar mais seguro. Deixa ficar mais seguro. Depois aparece uma viagem de R$200. Pois é, né? Aqueles voos de R$200. E outra coisa que... um dia vai... Pode ser, né? Pode ser, né? É possível, né? Outra coisa que é muito importante, que estava em voga há pouquíssimo tempo, é uma missão que eles fizeram que conseguiu ir e voltar, né, professor? Por que é tão difícil? Você consegue levar, mas a volta ela é difícil, né? Mas eles conseguiram, né? Não sei se um foguete, eu não sei direito especificamente, mas eles conseguiram voltar, né? E deixar ali, estacionar, digamos assim, no canto certo. Eu costumo dizer nas nossas palestras lá para os alunos, porque a gente procura colocar numa linguagem que eles entendam. Né? Isso. Falou, pensa num carro caro. Você, pense num carro caro, diga aí. Um carro caro? Uma Ferrari. Uma Ferrari. O que você acha de comprar uma Ferrari, dar uma volta e depois nunca mais usar? Aí tá difícil, professor. É terrível, né? Mas o foguete pesa no bolso. O foguete é assim. O foguete é muito mais caro que uma Ferrari e você usa uma vez só. Então é por isso que é difícil, né, ter acesso ao espaço. Você precisa de muito investimento. Sim. Especialmente na fase de desenvolvimento. E o que o Elon Musk pensou? Se a gente reaproveitar algumas partes, vai ficar mais barato. Sim. Então antes, esses busters, eles eram descartados e caíam, sendo não mais aproveitados. Agora, né? Nada. Agora, eles pousam de novo. Mas para você fazer o foguete voltar e pousar, é uma coisa bastante complicada, que com o advento do GPS e tudo mais, começou a se tornar viável. Sim. E ele finalmente conseguiu. Pois é, né? A gente ficou assim, né? Fica todo mundo nessa curiosidade. Olha, conseguiu, voltou, né? Ficou intacto ali. Agora você pode dar mais uma volta com a sua Ferrari de novo. Pois é, né? Pois é. Mas ele tá nessa luta aí, né? Nesse investimento. Acho que deve ser um dos sonhos da vida dele, né? Realizar isso. E poder fazer esse transporte que ele tanto fala, né? De pessoas mesmo, que as pessoas possam conhecer, né? O espaço. Muito bom! E aí, professor, eu quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por todas as informações. Eu sempre fico muito curiosa, e eu acho que não só eu, mas muitas pessoas, né? E cada vez é mais importante a gente disseminar justamente a informação, porque as pessoas se interessem muito mais sobre isso, né? Afinal de contas, como a gente colocou aqui, faz parte do seu dia a dia. Se você não tivesse ali todos esses aparatos, né, e todo esse estudo, talvez você não tivesse aí com o seu celularzinho na sua mão. Então, é sempre bom a gente passar a informação. E vida longa, aí eu sei que o projeto está terminando, mas vida longa tudo que foi construído durante esses 2 anos. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigado. Maravilha! E aí, gente, olha, 10 horas e 33 minutos. A gente conversou aqui com o professor José Henrique Fernandes. Trouxe aí várias informações sobre a caravana espacial que está sendo finalizada, mas acaba que agora você vai poder ir lá na UFRN, né? As escolas aí já fiquem aí, né, de olho para poder visitar lá o UFRN. Vai ter planetário, vai, enfim, outras coisas maravilhosas que eu tenho certeza absoluta que vai levar muito conhecimento para os alunos. E os alunos adoram, que é muito bacana mesmo. E aí, gente, vamos trazer recado?